Boa tarde, galera. Aqui é o professor Edmilson, iniciando a nossa segunda aula de física. Relembrando a nossa primeira aula, nós aprendemos o que é a física, como ela é organizada. Vimos que no primeiro ano do ensino médio, o foco é o estudo da mecânica, né, que estuda o movimento e as causas do movimento. E eu pergunto a você, o que é o movimento? Como é que podemos afirmar que um corpo está parado ou que um corpo está em movimento? E o que a física afirma sobre isso? Pode parecer perguntas banais, já que inconscientemente determinamos isso o tempo todo. Mas com uma análise um pouco mais apurada, percebemos que não é tão simples. E para discutir o assunto, eu proponho um experimento. A imagem mostra um carrinho visto de cima. Isso faz parte do nosso experimento. Quando eu falar começou, o experimento vai começar. Quando eu falar terminou, ele vai terminar. Entre esse começou e terminou, existe um intervalo de tempo. E eu gostaria que você respondesse se esse carrinho esteve em repouso ou em movimento durante esse intervalo. Vamos começar? Começou. Terminou. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero esclarecer que o que você viu aí nada tem a ver com a câmera, que ela esteve fixada no suporte durante o experimento. Agora que você já deve ter levantado alguma hipótese, né? Vamos analisar o que afirma a física, o que diz a física. Para a física, um corpo está em movimento quando, no decorrer do tempo, sua posição sofre alteração em relação a um ponto referencial. Ou seja, a física afirma que o movimento é uma grandeza relativa. Relativa ao quê? Ao ponto referencial. Então, para determinarmos se algo está em movimento ou se está em repouso, eu preciso antes determinar um ponto referencial. E como vocês puderam observar nesse experimento, não existe ponto referencial. Logo, eu não posso afirmar que o carrinho esteve em movimento, mas também não posso afirmar que o carrinho esteve parado. E aí, para sair desse impasse, o que a gente vai fazer? Agora nós vamos determinar um ponto referencial e vamos repetir o experimento. Então, vou reposicionar. Vou colocar o ponto referencial, vou colocar aqui atrás do carrinho, aproximadamente 1 centímetro aqui atrás do carrinho. Logo, a posição do carrinho é de aproximadamente 1 centímetro à frente do ponto referencial. E agora nós vamos repetir o experimento. Começou. Terminou. E como podemos observar, a posição do carrinho não sofre alteração em relação ao ponto referencial. Ele se manteve durante o intervalo de tempo, sempre aproximadamente a 1 centímetro à frente do ponto referencial. Logo, agora eu posso afirmar que o carrinho esteve parado durante esse intervalo de tempo em relação a esse ponto referencial. E qualquer questionamento, a gente tem que estar sempre atento à definição da física, certo? É isso que tem que embasar a sua análise, né? A sua conclusão. Agora, professor, e se ele tivesse em movimento, como é que seria? Vamos reposicionar. Vou mostrar. Se ele tivesse em movimento, como é que seria? Vamos lá? Ó, começou.
Terminou. Vendo que no início a posição em relação ao ponto referencial era uma. Ao final, a posição em relação ao referencial é outra. Isso evidencia o movimento. Então, nesse intervalo de tempo, esse carrinho agora esteve em movimento em relação a esse ponto referencial. Mas a variação de posição não é só para frente, não. É posição, é qualquer posição. Né? Ele pode, qualquer posição que for alterada, né, do carrinho em relação ao referencial, vai evidenciar o movimento. Então, ó, por exemplo, ó, supor que aqui, ó, ele se afastou, né? Foi para frente. Pode ser que ele também se aproximasse. Também evidencia o movimento, que a posição mudou, né? Se ele tivesse indo mais para trás ainda, também evidenciaria o movimento, a posição mudou, né? Pode mudar aqui, ó, para a esquerda, pode mudar aqui, ó, para a direita, para qualquer posição alterada em relação ao ponto referencial, indica, né, tá evidenciado aí o movimento desse carrinho, ok? Bom, por hora é só. Eu gostaria que você mostrasse esse vídeo aí para os seus pais, para a galera, vocês fizessem uma discussão. Eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida, né? E eu me despeço aqui e aguardo você no próximo vídeo.